Meus irmãos e irmãs, vamos continuar na nossa busca de conhecimento, dando sequência ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, e estamos na segunda parte, no capítulo 14, o item 5, Médiuns Videntes. Então, a gente está com o Livro dos Médiuns aqui, vamos fazer uma leitura e refletir em cima do que está sendo passado para nós. Nós já temos uma ideia da dimensão, da grandiosidade, da profundidade que é estudar a doutrina espírita. É algo realmente que exige uma atenção e muita reflexão. Portanto, a gente precisa prestar atenção às palavras que a gente está lendo aqui para poder a gente tirar todo o proveito do que está sendo transmitido para nós. Então eu vou fazer uma leitura e a gente vai conversando na medida dessa leitura. O item é o 167 e começa assim. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Há os que gozam dessa faculdade no estado normal, quando estão perfeitamente despertos e dela conservam uma lembrança exata. Outros não a têm, senão no estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Esta faculdade raramente é permanente e é quase sempre o efeito de uma crise momentânea e passageira. Aqui tem um ponto que a gente precisa analisar. Esta faculdade, que é a faculdade de ver os espíritos, raramente é permanente. Existem aqueles que dizem que vê os espíritos como se estivesse vendo as pessoas normais. E aqui está dizendo que isso é raro. Não é assim. Vamos dar continuidade. Podemos colocar na categoria de médiuns videntes todas as pessoas dotadas da segunda vista. A possibilidade de ver os espíritos em sonho resulta, sem contradita, de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, os médiuns videntes. Explicamos esse fenômeno no capítulo 6 das manifestações visuais. Já está lá para trás, nós já estudamos isso. O médium vidente acredita ver pelos olhos como os dotados da segunda vista, mas, na realidade, é a alma quem vê. E essa é a razão pela qual veem tão bem com os olhos fechados como com os olhos abertos. De onde se segue que um cego pode ver os espíritos como aquele que tem a vista intacta. Haveria sobre este último ponto um estudo interessante a fazer. E seria o de se saber se esta faculdade é mais frequente entre os cegos. Os espíritos que foram cegos nos disseram que, em sua vida, tinham pela alma a percepção de certos objetos e que não estavam mergulhados numa obscuridade negra. 168. É preciso distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras são frequentes, sobretudo no momento da morte de pessoas que se amou ou conheceu e que vem advertir que não são mais deste mundo. Há numerosos exemplos de fatos desse gênero, sem falar das visões durante o sono. De outras vezes, são igualmente parentes ou amigos que, embora mortos desde ou mais ou menos longo tempo, aparecem, seja para advertirem o perigo, seja para darem um conselho ou pedirem um serviço. O serviço que o espírito pode reclamar consiste geralmente no cumprimento de uma coisa que não pôde fazer em sua vida ou no socorro das preces.
Essas aparições são fatos isolados, que têm sempre um caráter individual e pessoal e não constituem uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, mesmo aqueles que nos são os mais estranhos. É esta faculdade que constitui, propriamente falando, os médiuns videntes. Entre os médiuns videntes, aos que não veem, senão os espíritos que se evocam e dos quais podem fazer a descrição com uma minuciosa exatidão. Descrevem nos menores detalhes seus gestos, a expressão de sua fisionomia, os traços da face, as vestes e até os sentimentos dos quais parecem animados. Há outros nos quais essa faculdade é ainda mais geral. Veem toda a população espírita ambiente e se poderia dizer, vaguear para suas tarefas. Kardec aqui faz umas narrativas para nós que é interessante. A gente vai vendo o quanto Kardec pesquisou para nos colocar à disposição essa matéria toda que é a doutrina espírita. Ele diz aqui no item 169, assistimos uma noite à representação da ópera Oberon com um muito bom médium vidente. Havia na sala um número bastante grande de lugares vazios, mas dos quais muitos estavam ocupados por espíritos que tinham o ar de tomar parte no espetáculo. Alguns iam perto de certos espectadores e pareciam escutar a sua conversação. Sobre o palco se passava uma outra cena. Por detrás dos atores, vários espíritos de humor jovial se divertiam arremedando-os, imitando seus gestos de um modo grotesco. Outros, mais sérios, pareciam inspirar os cantores e esforçar-se para lhes dar mais energia. Um deles estava constantemente perto de uma das principais cantoras. Nós o cremos com intenções um pouco levianas. Tendo-o chamado após a queda da cortina, veio a nós e reprovou com alguma severidade nosso julgamento temerário. Não sou o que pensais, disse ele. Sou seu guia e seu espírito protetor. Estou encarregado de dirigi-la. Depois de alguns minutos de uma conversa muito séria, nos deixou dizendo: adeus. Ela está em seu camarote. É preciso que eu vá velar sobre ela. Evocamos em seguida o espírito de Weber, o autor da peça, e lhe perguntamos o que pensava da execução da sua obra. Abre aspas. Não está muito mal, disse ele, mas está débil. Os atores cantam, estudo. Não há inspiração. Esperai, ajuntou. Vou tentar dar-lhes um pouco de fogo sagrado. Fecha aspas. Então, se o viu sobre o palco, planando acima dos atores. Um eflúvio parecia partir dele e se derramar sobre os atores. Nesse momento, houve entre eles uma recrudescência visível de energia. Kardec, assistindo a uma ópera e com um médium vidente, conversando com os espíritos desencarnados que estavam assistindo e participando da ópera. Até mesmo no lazer, o Kardec trabalhava nas suas pesquisas. Sigamos em frente, item 170. Eis um outro fato que prova a influência que os espíritos exercem sobre os homens com o seu desconhecimento. Estávamos, como naquela noite, em uma representação teatral, com outro médium vidente. Tendo iniciado uma conversação com um espírito espectador, este nos disse: vede aquelas duas senhoras sozinhas naquele camarote de primeira? Pois bem, desejo muito fazê-las deixar a sala. Dito isto,
Viu-se que se colocava no camarote em questão e falar com as duas senhoras. De repente, estas que estavam muito atentas ao espetáculo, se olham, parecem se consultar, depois se vão e não reaparecem mais. O Espírito nos fez, então, um gesto cômico para mostrar que havia tido palavra. Mas não o revemos mais para lhe pedir mais amplas explicações. Assim é que podemos muitas vezes ser testemunhas do papel que desempenham os espíritos entre os vivos. Observamos-los em diversos lugares de reunião, nos bailes, concertos, sermões, funerais, bodas e etc. E por toda parte, os encontramos atiçando as más paixões, soprando a discórdia, excitando as rixas e regozijando-se com suas proezas. Outros, ao contrário, combatiam essa influência perniciosa, mas não eram senão raramente escutados. Aqui a gente vê aquela questão do Livro dos Espíritos 459. Os Espíritos interferem na nossa vida? Sim, muito mais do que vocês imaginam. Na maioria das vezes, são eles que vos conduzem. E aquele ponto que eu sempre coloco, por que é interessante conhecer a doutrina espírita? Para se tornar um trabalhador de casas espíritas? Não apenas para isso, não objetivamente para isso, mas para que eu saiba que eu corro esse risco que está aqui descrito por Kardec. Ele disse que viu muitos, inúmeros, ele viu, em loco, ele está narrando para nós 3 ou 4 exemplos, mas ele viu inúmeros. E todos eles dizem que interfere ponto final. E aqui ele está dizendo que os encarnados não valorizam aqueles que querem ajudar a não errar na sua conduta. Mas não eram senão raramente escutados. Os bons espíritos raramente eram escutados. Vamos seguir em frente, a gente tem muito o que conversar. A faculdade de ver os espíritos, sem dúvida, pode se desenvolver, mas é uma daquelas que convém esperar seu desenvolvimento natural, sem provocá-lo, se não se quer se expor a ser joguete da própria imaginação. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta por si mesma. Em princípio, é preciso se contentar com as que Deus nos concedeu, sem procurar o impossível, porque então, querendo muito ter, arrisca-se a perder o que já se tem. Então, é ter cuidado com a busca pelas mediunidades. Vamos buscar o nosso aprofundamento no conhecimento a nós mesmos, na correção da nossa conduta, e aí sim, à medida que a gente se modifique para melhor, as nossas qualidades irão surgindo. Quando dissemos que os fatos de aparições espontâneas são frequentes, no item 107, não quisemos dizer que sejam muito comuns. Quanto aos médiuns videntes propriamente ditos, são ainda mais raros, e não há muito para se desconfiar daqueles que pretendem desfrutar dessa faculdade. É prudente não lhes dar fé, senão sob provas positivas. Não falamos mesmo daqueles que se dão à ridícula ilusão dos espíritos globos que descrevemos no número 108, mas dos que pretendem ver os espíritos de um modo racional. Certas pessoas podem, sem dúvida, se enganar de boa fé, mas outras podem também simular essa faculdade por amor próprio ou por interesse. Nesse caso, é preciso particularmente considerar o caráter, a moralidade e a sinceridade habitual. Mas é sobretudo nas circunstâncias dos detalhes que se pode encontrar o mais certo controle, porque há os que não podem deixar dúvidas, como, por exemplo, o retrato de um espírito que o médium não conheceu jamais quando vivo. O fato seguinte é dessa categoria.
E ele narra o fato. Uma senhora viúva, cujo marido se comunicava frequentemente com ela, se encontrou um dia com um médium vidente que não a conhecia, nem a sua família. E o médium lhe disse: vejo um espírito perto de vós. Ah, disse a senhora, é sem dúvida meu marido, que não me deixa quase nunca. Não, respondeu o médium, é uma mulher de certa idade. Ela está penteada de uma maneira singular, tem um bandô branco sobre a fronte. Com essa particularidade e outros detalhes descritos, a senhora reconheceu sua avó, sem qualquer engano, e na qual não pensava absolutamente nesse momento. Se o médium tivesse querido simular a faculdade, lhe seria fácil seguir o pensamento da senhora, enquanto que no lugar do marido, com quem estava preocupada, viu uma senhora com a particularidade do penteado da qual nada lhe podia dar ideia. Esse fato prova uma outra coisa, de que a visão no médium não era o reflexo de nenhum pensamento estranho. Vamos seguir um pouco mais para a gente conversar, certo? Vamos fechar aqui essa leitura e aí a gente conversa. Item 6, médiuns sonâmbulos, 172. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade medianímica, ou melhor dizendo, são duas ordens de fenômenos que com muita frequência se encontram reunidas. O sonâmbulo atua sob a influência de seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. Desdobramento. O que ele exprime, aure em si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que nos estados normais. Seus conhecimentos mais extensos, porque sua alma é livre. Em uma palavra, vive por antecipação a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. Ele é passivo e o que diz não vem dele, não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime seu próprio pensamento e o médium exprime o pensamento de um outro. Mas o espírito que se comunica através de um médium comum pode muito bem fazê-lo por um sonâmbulo. Frequentemente, mesmo o estado de emancipação da alma durante o sonambulismo torna essa comunicação mais fácil. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médiuns videntes. Podem conversar com eles e nos transmitir seus pensamentos. O que dizem fora do círculo de seus conhecimentos pessoais lhe é frequentemente sugerido por outros espíritos. Eis um exemplo notável onde a dupla ação do espírito do sonâmbulo e o do espírito estranho se revelam de maneira inequívoca. Item 173. Um dos nossos amigos tinha por sonâmbulo um jovem garçom de 14 a 15 anos, de uma inteligência muito vulgar e de uma instrução extremamente limitada. Entretanto, em sonambulismo, deu prova de uma lucidez extraordinária e de uma grande perspicácia. Excedia, sobretudo, no tratamento das doenças e fez um grande número de curas consideradas como impossíveis. Um dia, deu uma consulta a um doente do qual descreveu o mal com uma exatidão perfeita. Não é tudo. Respondeu, meu anjo doutor não está aqui. Aliás, vou repetir. Não é tudo. Disse-lhe, trata-se agora de indicar o remédio. Não posso, respondeu. Meu anjo doutor não está aqui. Que entendeis por vosso anjo doutor? O que me dita os remédios? Não sois vós, pois, que vedes os remédios? Oh, não, pois que já vos disse que é meu anjo doutor quem vos dita. Assim, no sonâmbulo, a ação de ver o mal era por conta de seu próprio espírito, que para isso não tinha necessidade de nenhuma assistência.
mas a indicação dos remédios lhe era dada por um outro. Esse outro, não estando lá, ele nada podia fazer. Só não era senão sonâmbulo. Assim, aliás, só não era senão sonâmbulo. Assistido por aquele a quem chamava de seu anjo doutor, era sonâmbulo médium. E o item 174. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que se prende ao organismo e que é totalmente independente da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. Um sonâmbulo pode, pois, ser muito lúcido e ser incapaz de resolver certas questões, se seu espírito é pouco avançado. Aquele que fala por si mesmo pode, pois, dizer coisas boas ou más, justas ou falsas, por mais ou menos delicadeza e escrúpulos em seus procedimentos, segundo o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. É então que a assistência de um espírito estranho pode suprir a sua insuficiência. Mas um sonâmbulo pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou mesmo mau, tão bem quanto os médiuns. É aqui, sobretudo, que as qualidades morais têm uma grande influência para atrair os bons espíritos. E Kardec reporta-nos a ver no Livro dos Espíritos, Sonambulismo, questão número 425 e daí em diante. Então, meus irmãos, vejam só a questão da vidência. A vidência é dita aqui, e lá no item 5, que é uma das mediunidades que não se deve buscar exercitar. Buscar fazer com que ela se desenvolva. É deixar que ela transcorra ou que ela evolua por ela mesma. A gente sabe que tem muitos irmãos nossos que desejam a vidência. E aí é aquela história. Será que eu tenho condições de ter a vidência? Será que, tendo a vidência, eu vou fazer um uso correto dessa faculdade? Será que eu estou em condições de avaliar o nível desses irmãos que eu vejo? E uma outra coisa, apenas ver os espíritos, isso traz algum proveito? A gente precisa refletir em qual é o objetivo de tudo isso. Porque a doutrina espírita, ela veio para nos orientar, para nos esclarecer, para nos fortalecer. Então, se os espíritos chegarem e ficarem aqui junto, de frente para a gente, e a gente vê, e eles forem embora, e aí? De que isso eu posso tirar proveito? De apenas ver? É para isso que serve a mediunidade? Ora, se ele vem, se ele não se apresenta, mas ele, através da intuição, se ele sugere a nós uma boa ação, se ele, através da intuição, ele corrige o nosso procedimento equivocado, não é mais proveitoso? Se o Espírito chega junto a nós e, através da nossa mão, escreve uma mensagem edificante, não é muito mais proveitoso? É preciso refletir. Porque o objetivo da doutrina é ajudar-nos. Acredito que nós não estamos mais necessitando de ver espíritos para aceitar que é uma realidade. Porque a doutrina espírita, a gente assimila ela e acha ela verdadeira pelo uso da nossa razão. Tem que haver espíritos. A razão nos diz isso.
porque senão Deus não é justo. Portanto, eu estou pouco ligando se eu vejo ou se eu não vejo os espíritos. O que eu desejo na relação com o mundo espiritual é que eles me ajudem através das boas orientações. Portanto, eu não almejo, jamais almejei a mediunidade da vidência. Porque ela não traz esses proveitos todos. Se ele aparece e fala comigo, então ele apenas fale. Porque pode ser até que se ele aparecer eu morro de medo na hora. Então é melhor não ver. Mas se ele sopra no meu ouvido, tudo bem, eu não estou vendo, então eu não me assusto. A não ser que ele diga, nossa, aí pode ser que eu me assuste. Mas se ele falar naturalmente, eu vou pensar que é um amigo. E uma outra coisa, os espíritos tomam a forma que querem. Então, um daqueles que querem que eu vá ladeira abaixo, se apresenta para mim fantasiado de um monge, fantasiado de uma freira, de um hindu. E aí, como é que eu sei se ele é bom ou se ele não é? Apenas vendo. Como é que eu separo? Aí ele vem, como se fosse padre não sei quem, e diz, meu irmão, faça assim, faça assado, porque isso é bom. Como é que eu sei que o que ele está dizendo é correto? Ou eu vou aceitar apenas porque ele se apresenta como um padre? Então, a vidência, ela é subjetiva. Ela exige mais conhecimento dos fenômenos espíritas, para que eu saiba quem são os espíritos que estão aparecendo para mim. Porque existem muitos espíritos aí que estão escrevendo, dizendo, Bezerra de Menezes, fulano de tal. Como é que eu sei? Por isso o estudo. Nós estamos no começo. Eu estou provocando. Fiz a leitura e estou provocando. Fazendo com que vocês reflitam que apenas ver espíritos não diz nada. Pelo contrário, talvez seja um risco. Agora, se eu estou aqui me preparando para iniciar essa nossa conversação e, de repente, eu estou só. E, de repente, o ambiente onde eu me encontro se enche de um perfume altamente agradável e a paz se estabelece no meu íntimo, eu preciso ver para definir que está se aproximando de nós uma entidade de um certo nível elevado. A presença dela é agradável. E, se de repente a coisa muda e eu sinto aquela opressão, eu sei que acabou de penetrar o ambiente um irmão que está em desequilíbrio. Então é pelo padrão de vibração em que se encontram os espíritos que eu vou saber o estágio em que esses irmãos se encontram. E é lógico, também pela mensagem, pelo que ele disse. Acontece que eles são espertos, eles são sábios, eles não são despreparados, não. Eles dizem umas coisinhas boas e no meio vão infiltrando algumas coisas que não são tão boas. E se eu não tiver o conhecimento, eu caio na esparrela que ele está preparando para mim. Por isso que é necessário estudar. E essa troca que nós estamos fazendo, ela é super importante. Porque nós estamos vendo Kardec friamente analisando os espíritos no momento em que eles estão atuando. Lá nesse período, porque nós já falamos disso, a doutrina veio evoluindo das mesas girantes, dos toques lá de Hydesville, dos fenômenos de movimentos de pedras e etc. e tal, da vidência dessa forma,
e agora mais sutil. Então, Kardec via os espíritos e o espírito dizia, não, eu sou o orientador dela, eu sou o protetor dela. Conversava com o médium vidente. Então, o médium não era só vidente, o médium era também audiente. Ele tinha a mediunidade auditiva, que era muito mais proveitosa do que a vidência. É tanto que ele confundiu, achava que era o guia, mas só através da palavra que o Espírito veio dizer, é que ficou sabendo que não era mal. Então, o médium vidente, ele era também médium audiente. E era médium falador, vamos dizer assim, falante, psicofônico, porque ele transmitia para Kardec. A gente vai observando esses fenômenos e a gente vai refletindo. Na atualidade, nós, com o conhecimento da doutrina já estruturada, a gente não mais precisa ver os espíritos. A gente precisa ouvir as suas orientações, que ocorrem em todos os momentos do nosso dia. Esse é o ponto que a gente precisa levar em consideração. Todos os momentos do nosso dia nós somos influenciados pelos espíritos. E se a gente se trabalha corretamente, a gente vai poder ter ao nosso lado, ou a condição de ter ao nosso lado, os bons. Por isso é interessante conhecer a doutrina, para que eu saiba disso. Separar, através do meu padrão de emissão mental, os desequilibrados, os desajustados, os mal intencionados da minha presença e atrair para nós os bons através dos nossos bons pensamentos. Eu vou encerrar por aqui, porque o próximo passo da nossa leitura vai ser médiuns curadores.